nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que bom mais uma vez juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez estar compartilhando e vendo algo precioso que o Senhor tem para nós na sua palavra. Louvado seja o nome dele por isso, né? Eu tenho uma alegria muito grande, eu sempre falo isso, sou privilegiado de poder entrar na sua casa através dessa transmissão, para juntos com a tua família, com você, estarmos estudando a palavra de Deus. É tempo que precisamos aprender muito de Deus. Então, vamos estudar, vamos deixar tudo nas mãos de Deus, porque Deus tem nos ensinado e tem controlado todas as situações. Eu quero orar com você, iniciando esse momento de estudo, e logo em seguida nós vamos então ver mais um tópico sobre aliança. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, quero te pedir que tu estejas, Senhor, abençoando cada casa, cada família, cada pessoa que está acompanhando esse estudo. Que tu possa, Senhor, estar realmente tratando, ó Pai, a cada irmão, a cada irmã e a mim, Senhor, de uma forma muito especial. Queremos mais aprender contigo a cada dia, queremos mais, Senhor, crescer. E por isso nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos a Ti, no nome poderoso de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos tratar nesse momento, enquanto estivermos estudando a Tua palavra. Quebra, Senhor, quebra aquilo que precisa ser quebrado e faça de novo. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. É mais uma aliança, né? Nós estamos estudando alianças, pegando personagens e pegando alguns pontos. Não é um estudo que esgota o tema de aliança, é só algumas pinceladas sobre alianças diversas, sobre atitudes em cada aliança que nós precisamos ter. E já vimos várias, já estivemos aí vendo pelo menos aí 8, 9 alianças, né? E hoje nós vamos ver mais uma muito especial. E eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor comigo. E essa palavra está no Salmo 89, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Essa é uma aliança que nós vamos tratar, nós vamos falar sobre Davi. O texto já mostra isso e nós vamos estar então falando sobre Davi. Davi sabia o que era uma aliança. Ele fez aliança com várias pessoas. Davi, ele conhecia a essência da aliança e ele praticava isso, e ele fez isso, né? Ele fez aliança com Jonatas, foi uma aliança de amizade. Ele fez aliança com Abner, uma aliança de troca, para que trouxesse até a ele a sua esposa Mical. Fez uma aliança com o povo Hebron, uma aliança real, onde ele começou a reinar antes de dominar todo Israel. Então Davi, ele tinha conhecimento, ele conhecia a aliança, ele sabia da essência da aliança, ele entendia isso. E em todos os acordos, em todas essas alianças com pessoas que Davi fez, Davi sabia das suas obrigações, da sua parte do acordo, e ele cumpriu rigorosamente com todos eles. Davi sempre cumpriu com a sua parte, e isso é muito importante. Mas embora Davi tivesse feito acordos, feito aliança
com homens e com o povo. Davi ainda não tinha feito, na verdade, uma aliança com Deus. Como assim, pastor? Veja só, Davi, ele foi ungido por Deus, ele foi separado por Deus, mas ele ainda não tinha uma aliança, não tinha feito um pacto, uma aliança com Deus. E aí agora é que a gente vai começar a ver isso aí, né? Estudar um pouco. Porque Davi, muito mais do que um pastor, músico, ou soldado, general, ou até mesmo rei, Davi ele era um adorador. E o seu maior sonho, né, que estava no coração de Davi, o desejo de Davi, era construir uma casa para adorar a Deus, construir um local específico, definitivo para adorar a Deus. E Davi então trabalha por isso. Para isso, para construir essa casa, para construir esse lugar de adoração, ele trabalhou muito e juntou ouro, ele juntou madeiras raras, ele juntou pedras, utensílios preciosos para construir um templo. Durante muito tempo, Davi foi ali preparando para construir um templo para adorar a Deus. Essa história a gente vê ali em 1 Crônicas 22, a gente vai ver relatando sobre isso. Porém, o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo. Mas Deus prometeu que o seu descendente construiria. Davi queria ver o templo, mas este não foi o sinal visível da aliança de Deus com Davi. Isso não aconteceu. Davi queria muito o templo, mas Deus disse: não, você não vai poder fazer o templo, não vai ser você que vai construir, mas um descendente seu. O Senhor não permitiu que Davi construísse o templo, porque Davi havia derramado muito sangue nas suas guerras. E para construir a casa de Deus, deveria ser alguém com um espírito mais pacífico, uma pessoa separada para isso, né? Porque Davi tinha sido forjado como um guerreiro, em campo de batalha, e foram muito sangrento as conquistas de Davi. Foram muitas vidas que foram ceifadas por causa da batalha. E isso era uma marca na vida de Davi. Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, um adorador, mas Davi tinha um ministério específico. Davi foi chamado para uma ação específica. Deus chamou Davi para conquistar, Deus chamou Davi para governar, reinar e preparar toda uma nação. Mas não era, então, o chamado de Davi construir o templo. Para isso, Deus levantaria alguém que estivesse muito mais preparado, ou seja, separado para isso. Alguém que fosse um pacificador. Esse alguém era Salomão, filho de Davi. O nome Salomão significa paz, né? Pacificador. Então esse era a pessoa que Deus separou para construir o templo, dando continuidade ao reinado de Davi e ao sonho de Davi, né? Mas então, se o templo não foi o sinal visível da aliança de Davi com Deus, qual foi o sinal da aliança de Davi com Deus? Nós vamos descobrir isso agora. Eu quero estar tratando isso com vocês. 3 pontos, mais uma vez, sobre a aliança, e essa aliança de Davi com Deus, Deus com Davi. 3 pontos que são abrangentes, 3 pontos visíveis de uma aliança com Deus. Primeiro ponto, aliança para a família. O trono era o símbolo dessa aliança. O Salmo 132, versículo 10 e 12 diz assim: por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela.
do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhe hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. O trono era um sinal visível da aliança de Deus com a família de Davi. Havia ali, então, um compromisso. O trono se tornou algo real para Davi. O trono, que era algo assim tão especial diante dos homens, passou a ser um lugar do dia a dia na vida de Davi. Passou a fazer parte definitivamente da vida de Davi, né? E ele viu seu trono todos os dias. Davi estava ali todos os dias. E muitas vezes, talvez Davi até pensou: quem é que vai se assentar nesse trono depois de mim? Porque, embora Davi tivesse tido 13 filhos, isso não garantia a sua dinastia. Ele sabia que o trono e a coroa são estabelecidos por Deus. Davi sabia isso mais do que qualquer pessoa. Porque apesar de que, pela tradição humana, né, monárquica, os filhos herdam o trono, mas Davi já tinha visto isso acontecer. Não era Jonatas, filho de Saul, que herdou o trono, e sim Davi. Por quê? Porque Deus tirou Saul, Deus tirou da história monárquica de Israel a raiz de Saul, porque desagradou a Deus. E Deus enxertou, colocou, nomeou Davi para esse lugar. Então, o fato de ter muitos filhos não era a garantia de que Davi, que os descendentes de Davi ficariam no trono. A garantia era uma promessa. Deus estava fazendo uma promessa ali. Então, queridos, aqui tem um ponto muito lindo e importante, porque Deus tem uma promessa para a nossa família, os nossos descendentes, né? Davi era um excelente pastor, ótimo músico, soldado e general invencível, e bem como um rei poderoso. Mas Davi foi um pai que deixou muitas falhas. Ele foi um pai ausente. Ele foi um pai que teve muitos problemas e passou por situações terríveis com seus filhos, né? Por exemplo, Amon, que seu filho que abusou da sua irmã Tamar, filha de Davi também. Absalão, que com raiva do irmão que abusou de Tamar, com raiva de Amon, ele matou Amon. Então Davi teve um estupro entre seus filhos, teve um assassinato entre seus filhos. Davi depois passou a ser perseguido por um dos seus filhos e que queria tomar à força o reinado de Davi. Davi teve problemas sérios com os seus filhos. A partir de então, Davi passou a se preocupar mais com a família. Mas depois de tantas tragédias, até chegar a esse ponto, antes disso, Davi foi muito omisso. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a família é um projeto de Deus. E não adianta a gente ganhar o mundo todo, mas a gente perder a própria família. É muito trágico isso. Vários homens de Deus tiveram esse problema. Foram excelentes pastores, excelentes líderes e até excelentes reformadores, mas foram um fracasso na família. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Deus tinha uma promessa para a família de Davi.
E Davi atentou a tudo que Deus estava falando, mas não atentou nesse cuidado com a família. Demorou muito para cair a ficha. Precisou acontecer tragédias na família dele para que Davi começasse a se preocupar com a sua família. E essa era uma promessa de que a geração de Davi, né, seria abençoada por Deus. Deus estaria abençoando os descendentes de Davi e o trono permaneceria na família de Davi, né? Creio que essa promessa para a sua família, como nos diz o texto, né, ela era muito viva. O texto diz, em Atos, do capítulo 16, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos cuidar muito da nossa família, cuidar primeiro da família, senão nós estamos negando a própria fé, né? Deus quer fazer uma aliança com a tua família, uma aliança de prosperidade com a tua família, de estabilidade, de fidelidade. Deus quer fazer uma aliança com você que envolve a tua família, mas nós temos que cuidar dela, nós temos que ter zelo e cuidado. Então, esse é um ponto da aliança, né? Davi tinha ali uma promessa na família e ele precisou entender isso na caminhada. Parte da aliança com Deus, uma aliança com a família, né? Segundo ponto, uma aliança de misericórdia. Bom, aqui é um pouco tenso, né? Para exercitar essa aliança, esse testemunho da misericórdia de Deus, Davi viveu o tempo todo debaixo de ameaça dos inimigos. Segundo Samuel, conta um pouco sobre isso. Capítulo 7, versículo de 8 a 16, diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Então teus dias foram completos e vieram a dormir com os teus pais. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, e o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confiarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara dos homens, e com açoites de filho de homens. Mas minha benignidade não se apartará dele, como atirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. A presença de inimigos era um sinal visível da aliança de misericórdia que Deus tinha prometido. Por isso, Davi fala no Salmo 23, no versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Os inimigos sempre estiveram diante de Davi. Ele sempre lutou contra adversários, ele lhe tirou de trás das malhadas da ovelha, livrou ele dos seus inimigos. Deus preparou um lugar para o povo, e para o povo não ser perturbado mais pelos filhos da perversidade, como diz o texto que nós lemos. Deus deu descanso dos inimigos e lhe permitiu edificar uma casa de descanso. Quanto aos descendentes de Davi, Deus lhe prometeu um reino estabelecido e que os seus descendentes construiria uma casa para Deus. O Senhor prometeu que o relacionamento com Salomão seria como o de um pai, mas que se ele pecasse, ele seria repreendido com vara e com açoites, ou seja, os inimigos voltariam. Nessa aliança, Deus garantiu que a sua misericórdia não iria se apartar nunca da sua descendência, mesmo que houvesse adversidade. Os inimigos na vida de Davi e de Salomão, bem como todos os outros descendentes de Davi, serviam para lembrar a misericórdia do Senhor e clamar por sua graça. Deus permite muitas vezes passarmos por situações difíceis para a gente entender que é Ele que cuida de nós. Não somos nós que podemos resolver tudo. É Ele. Deus está sempre cuidando da gente. Inimigos, adversidades, problemas, situações vêm sobre a nossa vida para aprendermos que não somos nós, mas precisamos estar sempre dependendo de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que a gente vai passar por adversidades, mas que Deus está conosco. E isso é muito interessante, muito importante, queridos, porque não há poder em nós, há poder no nosso Deus ao que servimos. Deus nunca prometeu que nós não teríamos inimigos. Ele até fala com Davi aqui que há um tempo de descanso, há um tempo que a gente toma fôlego, mas quando a gente entra numa situação de costume, a gente se acomoda num comodismo, né? E muitas vezes o comodismo nos leva ao erro, ao engano, às vezes à soberba. Então Deus fala: olha, se a gente se desviar, né, Deus vai enviar açoites, ele vai repreender, vai enviar situações que vão nos sacudir para lembrarmos que nós precisamos dele, que nós dependemos dele, que é ele, não nós, e as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Deus faz isso com Davi, uma aliança de misericórdia. Ele promete: eu não vou te deixar, eu vou tratar teu filho, vou tratar Salomão como um filho. Vai ter um relacionamento de pai e filho, mas precisa andar segundo os meus princípios. Quando desviar, quando estiver se afastando, se equivocando, eu vou repreender, eu vou castigar. E por que uma aliança de misericórdia? Por que disso? Porque se fosse uma aliança de justiça, nós não seríamos merecedores. Não há justiça em nós. Nós somos já naturalmente condenados pela maldade, a maldade que eminentemente está em nós. Nós nascemos. Os desígnios do coração nascem corrompidos por causa do pecado. Então, só pela misericórdia é que nós podemos verdadeiramente, né, encararmos a eternidade, encararmos a ressurreição, encararmos uma nova vida, encararmos a alegria eterna. Só pela misericórdia. Se fosse por justiça, pelas nossas justiças, nós já estamos condenados, né?
A palavra do Senhor nos fala isso, nos ensina. Mesmo que tenhamos adversidades, elas são visíveis para nos fazer dependentes de Deus. Porque quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Que quando a gente está pensando que está enfraquecido, é nesse momento que há força em nós, porque Deus está agindo, e aí a gente reconhece o agir de Deus e a dependência de Deus, e então essa coisa acontece, né? Nessa aliança de misericórdia, mesmo que a gente tenha problemas, a graça de Deus superabundante sobre nós e nos supre completamente, pois a palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape para que possais suportar. Deus tem uma aliança de misericórdia comigo e você. Ele não permite que venha uma prova que a gente não possa suportar. Ele pode até dar a prova para nos ensinar, mas Ele está conosco e Ele sabe que nós podemos suportar, né? Terceiro ponto e último desse nosso estudo, né, é uma aliança para a eternidade. Em Atos, no capítulo 2, versículo 29 a 36, no discurso de Pedro, o texto fala assim: Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje na sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ver os seus descendentes era um sinal da eternidade do Senhor. E era um sinal da eternidade que o Senhor fez com Davi, nessa aliança da eternidade. Ele viu vários dos seus descendentes. Davi criou filhos, conheceu alguns netos, mas Davi teve um descendente que ele não viu, foi Jesus. Tanto José, pai paterno de criação de Jesus, como Maria, mãe de Jesus, ambos são descendentes da família de Davi. Foram 28 gerações de Davi até Cristo. Por isso Jesus é chamado de filho de Davi, porque ele é da família de Davi. Gerações se passando, mas a linhagem estava ali. Jesus cumpriu definitivamente a promessa de que os descendentes de Davi se assentariam no trono eternamente. Ele é o único que pode ser rei eterno, porque ele é rei dos reis.
Os planos de Deus para Davi não era apenas para aqueles tempos, não era uma aliança só para os seus filhos e netos, foram planos de uma aliança para a eternidade. E do mesmo modo, Deus quer fazer uma aliança para a eternidade, comigo e com você. Não importa se veremos acontecer tudo o que Deus tem para nós. O importante é que a fidelidade de Deus para com os nossos limites de tempo e espaço são fantásticos. Diz a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem uma aliança de eternidade com você. Faça uma aliança com Deus. Sinais dessa aliança com Deus. Deus tem bênção para a sua família, mas cuide da sua família. Deus tem bênção de misericórdia, mas entenda que essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. As adversidades vêm para nos lembrarmos do quanto dependemos de Deus. E Deus tem uma aliança de eternidade. Nós não somos chamados para prosperidade terrena. Deus pode até fazer isso com a gente, mas a nossa vitória é na eternidade. É essa vitória que nos interessa. A gente pode até passar por muitas lutas aqui, mas a eternidade, a nossa vida diante da eternidade, nossa vida terrena, é um cisco diante de toda a eternidade. E a eternidade na presença de Deus é o que eu e você verdadeiramente precisamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos aprender esses pontos da aliança e que possamos crescer mais e mais. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Vamos orar mais uma vez? Vamos estar orando. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que possamos nos aprofundar um pouco mais nessa experiência, nesse estudo, nesses pontos da aliança. Queremos entendê-la cada dia mais e mais. Ajuda-nos e abençoa-nos. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, cada irmão e cada irmã. Que tu possas, Senhor, se agradar de nós. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam visíveis sobre a nossa vida. É o que nós pedimos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só te lembrar rapidamente aqui, quarta-feira que vem ainda tem outro estudo. Aos domingos nós estamos com culto presencial, transmitimos ele, a gravação dele posteriormente, mas nós estamos lá na igreja com o culto às 18 horas presencialmente. Você é muito bem-vindo, convidado a estar conosco. Sobre as nossas formas de contribuição, dízimo e oferta, você já sabe, mas vale a pena lembrar. Você pode contribuir de uma forma online, clicando aí na descrição do vídeo que está aí embaixo. Você pode clicar, você vai ser direcionado para a página de contribuição da Atos 6. Se você estiver no aplicativo, você já faz isso direto sem sair da tela da transmissão, né? E você também pode ir pelo QR Code aí também, mirar no QR Code que você vai também poder contribuir e dar assim seu dízimo e oferta, e você vai estar abençoando a obra do Senhor e sendo abençoado. E você pode estar conosco na igreja, né? Também para cultuar a Deus. Nós temos muita alegria de acolher você. Não importa de onde você é, o que você está passando, nós queremos tratar de você. Se você quer fazer parte dessa família e quer se juntar a nós, mande uma mensagem para a gente, aí no chat ou pelo WhatsApp,
tem formas de você falar com a gente e dar o seu nome, um contato. Diga assim: eu quero fazer parte dessa família, eu quero ser pastoreado, eu quero ser cuidado, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de alguém para me ajudar. E nós vamos então entrar em contato com você e vamos cuidar de você. Queremos tratar, porque Deus, Ele ama você e Ele nos ama. E o amor dele nos constrange a estarmos juntos cada dia mais e mais. Então, fico aguardando você. Um grande abraço, um beijo no coração. Que Deus esteja sobre a tua vida. Graça e paz. E seu amor refletiu sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos seguindo a verdade, nós somos unidos em amor, nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus, nós somos no amor de Deus e Pai, nós somos comunhão do Espírito em uma aliança eterna.